Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Hoje, à mercê de Deus, encerramos a exposição do primeiro capítulo de Marcos. Antes da leitura do texto, eu quero convidar os irmãos para que tenhamos mais uma palavra de oração, pedindo que Deus fale ao nosso coração por meio da exposição deste texto. Deus querido, somos gratos ao Senhor pela nossa vida, pela saúde, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, adorando o Senhor e buscando a Deus orientação, ensino na sua palavra. Nesse momento, mais uma vez, reconhecemos que precisamos de Ti, precisamos da ação do Teu Espírito, ó Deus, ao falar conosco, nos dando a conhecer o Senhor, o Seu caráter e os Seus caminhos. Peço que o Senhor, na exposição deste texto, aplique, ó Deus, a Tua palavra em cada um dos corações. Em Cristo Jesus é a nossa oração. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceram a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digues nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Muito bem, irmãos, nós continuamos na narrativa do evangelista Marcos, falando a respeito dos atos de Jesus, que, como nós temos dito, visam dar-nos a conhecer Jesus Cristo não apenas como alguém que traz a palavra de Deus, mas como sendo o próprio Filho de Deus. Hoje nós trataremos a respeito desta cura, que é chamada em toda a Bíblia de purificação. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para recapitularmos a nossa última exposição, versos 35 a 39, apenas as nossas conclusões, as lições que nós extraímos do último texto. A primeira delas, quando Jesus saiu para se retirar, nós aprendemos que Jesus veio ao mundo para anunciar o Evangelho e a chegada do reino de Deus. É certo que Jesus fez muitas coisas ao longo da sua caminhada, do seu trajetória. Jesus esteve em festas, Jesus almoçou com seus amigos, Jesus almoçou com seus opositores, Jesus realizou cura física, mental, como nós vimos na semana passada, cura espiritual, como nós vimos nas últimas semanas, ao expelir demônios. Mas Jesus deixou claro na última passagem que o objetivo da sua vinda não era meras curas, se é que nós podemos tratar das curas como sendo meras curas. Mas Jesus veio anunciar salvação a todos os seres humanos. Este é o propósito de Jesus. É por isso, irmãos, que nós temos muita dificuldade em identificar ou situar o ministério de Jesus como sendo algo político e social. Essa é a defesa de muitas pessoas, e principalmente daqueles que advogam da teologia da missão integral, que é uma vertente da teologia da libertação, que prega a caridade como sendo o ponto alto do Evangelho. Então, ao fazer caridade, você estaria pregando o Evangelho. Nós precisamos situar a caridade e o auxílio aos necessitados dentro do contexto evangelístico, mas não podemos resumir o Evangelho à caridade, porque não é isso o Evangelho. Jesus não veio para tornar o pobre rico, o doente são. Jesus veio curar pecadores e salvá-los da sua condenação. Então, nós nos opomos a este pensamento da teologia
da libertação e da teologia da missão integral, porque a missão de Jesus, primariamente, foi salvar pecadores da condenação e não necessariamente curar a sua enfermidade. Até porque houveram ao longo da história, nos tempos de Jesus, muitos pobres que continuaram pobres, muitos doentes que continuaram doentes, inclusive crentes, como é o caso do apóstolo Paulo, exemplo que citamos na semana passada. Na última sessão, nós vimos também Marcos destacando a plena humanidade de Jesus. Jesus separou-se para orar. E por que Jesus teria feito isso, sendo ele o próprio Deus? Nós não podemos confundir divindade de Jesus com a sua humanidade. Jesus é plenamente Deus, assim como na encarnação, plenamente homem, ser humano, com uma diferença de nós: nele não se achou pecado. Então nós aprendemos que, embora Marcos aponte para Jesus como sendo o poderoso Filho de Deus, ele não tem problemas em relatar momentos da vida particular de Jesus que nos trazem à mente a sua humanidade. E hoje nós veremos um pouco mais disso também. Aprendemos a respeito da necessidade de cultivarmos uma vida de oração. Irmãos, não existe cristianismo dissociado de vida de oração. Se nós dizemos a respeito de nós mesmos que somos cristãos, mas não somos adeptos à prática da oração, nós estamos nos enganando. E eu gostaria de deixar algo muito claro. No cristianismo bíblico, vida de oração não é uma prática isolada da vida comum. É um estilo de vida. Jesus, no nosso maior paradigma, o nosso maior exemplo, ele cultivou uma vida de oração, embora fosse plenamente Deus, na comunidade, na sinagoga, sozinho com seus discípulos, sozinho à parte dos seus discípulos. Isso nos dá a entender como esse meio de comunicação nos une à presença de Deus. Portanto, se nós desejamos conhecer os planos de Deus para a nossa vida, se nós desejamos ver a intervenção do Deus Todo-Poderoso na nossa vida, na nossa história, na nossa igreja, na nossa família, nós precisamos cultivar uma vida de oração. Não existe essa história de orarmos muito para convencer Deus a respeito dos nossos desejos. Nós devemos orar muito para que na ação do Espírito Santo sejamos convencidos por Deus a respeito da sua vontade. Na oração, Deus prepara o nosso coração para recebermos a vontade dele. E na oração entendermos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando cultivamos uma vida de oração, nos afastamos de uma vida de murmuração, porque conseguimos enxergar, apesar da nossa humanidade, propósito, até mesmo nos dias nebulosos da nossa vida. Quantos foram os exemplos de homens e mulheres que nos ensinam a respeito da tristeza, de dias onde eles se sentiam sozinhos e depois de determinada situação, eles se encontrarem rejubilosos na presença de Deus. Porque embora as dificuldades, as lutas, Davi é um grande exemplo disso quando escreve os seus salmos. Ele, grato pelo livramento de Deus, percebendo que Deus esteve presente em meio às suas dificuldades. Por fim, aprendemos, falamos, ressaltamos que existem povoados. Este povoados aqui é o termo que Jesus se utiliza para dizer que existem pessoas fora do nosso arraial que precisam ouvir esta mensagem que cura o coração. Hoje nós falamos a respeito de enfermidade. Acabamos de relatar, uma das razões pelas quais hoje nós temos poucas pessoas aqui reunidas presencialmente. Alguns impossibilitados por questão de saúde mesmo, outros por questão de precaução, outros por medo, outros por desânimo, outros ainda por apostasia. E nós justificamos todos estes eventos com o enfrentar de uma enfermidade física, que tem desdobramentos emocionais e uma série de outras questões. O que nós não percebemos muitas vezes
é que a despeito destas enfermidades, tal como o coronavírus, que atinge o nosso físico, existe uma outra enfermidade que atinge o nosso espírito e que nos mata de dentro para fora, que nos afasta da presença de Deus. E essa enfermidade se chama pecado. Hoje nós veremos um pouco a respeito de como isso afeta a vida do ser humano, da sua dignidade enquanto imagem de Deus. Bom, aprendemos que nós precisamos anunciar esta mensagem de salvação e de esperança. Então agora, nós entramos efetivamente no texto que nós acabamos de ler. O texto, então, Marcos nos dá conta que havia alguém que sofria de lepra. E existiram muitos leprosos no tempo de Jesus. Mas existem apenas 2 relatos onde a cura ela é detalhada de forma mais pormenorizada. O primeiro é este que nós acabamos de ler. E o outro evento foi quando Jesus cura os 10 leprosos e apenas um volta para agradecer. Os demais eventos são apenas menções de cura de Jesus. Então, irmãos, considerando ser este um relato detalhado a respeito desta enfermidade física, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para aquilo que este texto pode nos ensinar. Nós sabemos então que, embora a síndrome de Hansen ou a hanseníase hoje seja uma enfermidade altamente tratável e é tratada de forma gratuita nas repartições do SUS, por exemplo, nos tempos de Jesus era uma enfermidade que excluía as pessoas do convívio social. A lepra, ela é uma enfermidade que atinge as pessoas desde os tempos do Antigo Testamento. E para a prevenção e a manutenção da saúde existiam leis muito específicas quanto à forma de lidar com essa enfermidade. Nós veremos isso um pouco e eu quero chamar a atenção dos irmãos para o dilema da vida de um leproso, considerando a impossibilidade de tratar a lepra. É isso mesmo, irmãos. A lepra, como vulgarmente é chamada a enfermidade de hanseníase, ela não tinha tratamento nos tempos de Jesus. Como algo extremamente contagioso e que causava lesões profundas no corpo da pessoa, e diante da impossibilidade de tratamento, esta pessoa era afastada do convívio das demais. Ter lepra era uma declaração de morte moral. Isso mesmo, irmãos. Toda a dignidade humana era desfeita quando se contraria, quando alguém pegava lepra. Eu tentei usar um termo aqui e não consegui desenvolvê-lo. Mas, então, algumas implicações que estão descritas, depois se você quiser anotar e conferir, lá em Levíticos capítulo 13, quando a pessoa tem a lepra, 14, quando essa pessoa é readmitida, quando houvesse cura, e embora não houvesse tratamento, havia cura. Nós temos relatos de pessoas que foram curadas. Quer exemplo disso? Lembra do soldado que tinha, o comandante que tinha lepra, e aí a escravazinha falou, olha, lá na minha terra tem um homem de Deus lá que pode te curar. E ele vai lá com toda aquela pompa, oferece presentes, e o sacerdote Eliseu, não quero isso e tal, manda ele tomar banho no Rio Jordão, e fala, mas na minha terra tinha rios muito mais limpos do que esse. E os servos dele dizem o seguinte, rapaz, já viemos até aqui, se o homem tivesse te pedido para fazer uma coisa muito difícil, vai lá, mas só está falando para você dar uns mergulhos aqui, vai lá, experimenta. E ele vai lá, mergulha no rio, e ele é limpo, purificado. É este o termo usado lá. Nós temos também o caso de Miriam, quem se lembra? Ela murmurou, reclamou, e foi então dada a ela uma lepra. Depois ela foi afastada da comunidade, aquilo passou, foi uma advertência de Deus, uma punição de Deus, e depois ela foi curada. Existiu também um rei que tentou ser também, além de rei, sacerdote, e ele ofereceu sacrifício ao Senhor, e aquilo desagradou profundamente ao Senhor, e ele então foi atingido por lepra e morreu leproso. Nós temos casos de curas e de não curas. Então haviam procedimentos que estão descritos lá no texto de Levítico capítulo 14.
Números replica Levíticos 15, e existem outros textos também que tratam disso, apenas para resumir. Então, dentro do contexto de saúde pública, essas pessoas eram apartadas do convívio social. Dentro do contexto das relações litúrgicas, cerimoniais, essa pessoa não era simplesmente considerada alguém doente. Ele é tratado como alguém impuro. E é interessante, irmãos, porque esta aplicação diferente aqui, ela se dá no caso da lepra e não se dá no caso de outros pecados, com frequência. Então, era declarado impuro quem possuía a lepra e quem tocasse em alguém leproso. O que acontecia? Você está de lepra, por exemplo. Tinha todo um procedimento lá descrito em Levíticos 13, para você, o sacerdote fazia a avaliação, né? Isso é lepra, não é? Então tem lá todos os mecanismos de diagnóstico. Tinha a primeira consulta, o retorno e depois o veredito, o diagnóstico. Lepra, afasta-se. Não lepra, você cumpre a quarentena e volta. Então, nesse contexto, se eventualmente, existiam tipos diferentes também, contagiosa, não contagiosa, existiam pessoas que estavam no convívio porque aquilo não era a lepra que causava danos mais severos ao corpo. Fato é que se alguém encostasse no leproso, ele era considerado imundo e ele era apartado das outras pessoas, cumpria uma quarentena. Hoje está muito comum isso, né? Quarentena de 7 dias. Então esta pessoa era considerada impuro, bem como as pessoas que tocavam nela. Então esse era o dilema dos leprosos. Nós temos também o dilema que era social. Essa pessoa, como eu disse, ela não poderia viver dentro dos muros. Sabemos que naquele contexto, as cidades eram cercadas de muros, que serviam para a sua proteção e para a demarcação do seu território, da habitação das pessoas. Então, o leproso ele não poderia permanecer nos limites da cidade, sendo então exposto a uma vida nos antros da terra, vivendo à mercê da sua própria sorte. E isso se aplica também, irmãos, não apenas à questão social. Embora eu tenha colocado o convívio social, existe uma outra implicação que é o convívio religioso. Porque imagine, a fé do judeu girava em torno do templo, e como nós vimos nos relatos primeiros aqui do Evangelho de Marcos, depois do tempo do templo, veio o tempo das sinagogas. Girava em torno das sinagogas, do ler da Escritura Sagrada, dos salmos, de fazer orações, dos profetas, da lei, de fazer orações. E este leproso, ele vivia o dilema da exclusão, não apenas social, mas também religiosa. É como se ele estivesse excluído da presença de Deus, porque na fé do judeu, Deus se manifestava no ajuntamento, no templo ou na sinagoga, ou não, e na sinagoga. E nós temos ainda o dilema das lesões físicas. Irmãos, longe das crianças, eu quero que você chegue no Google e digite lá alguma coisa nesse sentido, para você ter ideia das consequências físicas que a lepra causava em tempos mais remotos. Começava-se com feridas que se espalhavam pelo corpo, e depois começava um apodrecimento das extremidades, dedos, orelha, nariz, e as pessoas iam morrendo aos poucos, tendo que lidar com o apodrecimento dos seus membros, de partes essenciais do seu corpo. E isso era terrível, irmãos, viver nestas condições. E aí nós precisamos lembrar, não tinha ali enfermeira, não tinha antibiótico, não tinha remédio para aplacar a dor mais severa. Eles tinham que viver cobertos por causa da deformidade, e eles tinham que lidar com todas estas questões. Existia ainda um último aspecto que envolve o dilema de um leproso, que era a declaração de imundícia. Irmãos, lembra que eu disse que os leprosos tinham que ficar fora dos limites da cidade?
Mas eventualmente eles tinham que entrar na cidade, fosse para comer, para algum tipo de questão. E quando ele fazia isso, ele tinha que cobrir totalmente o seu corpo, e ele tinha que entrar na cidade gritando: imundo, imundo, para que as pessoas soubessem que ele era um leproso e se afastassem dele. Imagine, irmãos, imagine como era difícil ter que lidar com todas essas dores físicas, emocionais, e a vergonha de ter que, por força de lei, reconhecer para as pessoas que você é alguém imundo. Este era, com certeza, um dilema para todos aqueles que sofriam da lepra. Jesus está inserido neste contexto. E Jesus, então, tem a primeira interação narrada de forma mais detalhada com alguém leproso. O texto que nós acabamos de ler diz-nos o seguinte: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Irmãos, vamos recapitular aqui. Jesus estava pregando, ele sai da presença dos seus discípulos, daquela multidão, nós vimos isso na semana passada, do texto 35 em diante, e ele se aparta. A multidão estava esperando ele lá na casa de Pedro: cadê o mestre, cadê o mestre? Eles saem à procura do mestre e dizem: Senhor, ainda bem que nós te encontramos, as pessoas estão te esperando. A fama de Jesus estava percorrendo por toda aquela região, então muitos doentes iam até Jesus, e Jesus faz exatamente aquilo que eles não queriam: nós não vamos para lá, nós vamos para outros povoados, para outros lugares, porque foi para isso que eu vim. Então, o que acontece aqui é que, ao invés de voltar para a casa onde Jesus estava, ele vai para outros lugares para pregar o Evangelho. E é justamente neste trajeto, neste momento, é que acontece essa interação de Jesus. É verdade, irmãos, que nós não temos aqui um relato preciso a respeito de onde necessariamente aconteceu esta interação de Jesus com o leproso. Alguns advogam teria sido numa casa, em algum lugar onde Jesus estava. No entanto, eu quero chamar a atenção dos irmãos. Alguém, por gentileza, abra para mim Mateus capítulo 8, que é o relato sinótico aqui deste texto, desta interação de Jesus. Exatamente no mesmo momento. Mateus capítulo 8, verso 1. Quem achar pode ler. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então, aparentemente, Jesus estava orando, os discípulos chegaram, e Jesus estava dirigindo-se a outros lugares. Na semana que vem a gente vai ver que ele chega em Cafarnaum para curar um outro leproso. Então, naquele lugar, o povo já havia ficado sabendo que Jesus estava ali, então eles foram para lá. E é neste contexto, e aí esta é uma defesa que faço de que Jesus estava fora dos limites da cidade. Por essa razão o leproso teve acesso a ele, perto de uma multidão. Convenhamos, isso seria muito difícil numa situação de normalidade, onde Jesus estivesse dentro dos muros da cidade, ou numa sinagoga, ou num contexto diferente. Então, penso que Jesus estava dirigindo-se a estes povoados, quando o leproso chegou até ele. E aí, irmãos, existe algo de interessante aqui. O leproso chega até Jesus, e ele prostra-se de joelho diante de Jesus. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Existem detalhes que nos levam a perceber que esta interação do leproso com Jesus foi mais do que uma interação de um curioso, de um desesperado por cura física, como estava a multidão aguardando Jesus voltar. Esse homem chega até Jesus rogando-lhe, pedindo-lhe que ele o ouvisse de joelhos. Ainda em Mateus capítulo 8, agora verso 2, vamos ver como o evangelista Mateus narra
este encontro de Jesus com este homem. A partir, Romeu, pode continuar por gentileza, do 2 ao 4. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Interessante, irmãos, que na cultura judaica existe apenas um Deus, certo? Eles são confessos de que existe apenas um Deus, de que esse Deus criou todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. Embora Marcos seja sucinto no seu relato detalhado, Mateus nos ajuda a compreender que o fato de estar de joelhos, com o rosto em terra diante de Jesus, declara adoração. Então, para um judeu adorar alguém, não terás outros deuses diante de mim, sem descumprir o ordenamento jurídico lá do Decálogo, ele estaria confessando ser Jesus o próprio Deus. Então percebam, meus irmãos, que existem aqui razões para que aquele leproso pudesse quebrar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés dizia: você que é leproso deve se abster do convívio das pessoas, você não pode estar perto das pessoas. Quando se chegar, você deve anunciar que você é leproso, para que as pessoas se afastem de vocês. Aquele homem era um judeu, possivelmente um judeu, e ele chega diante de Jesus, curvando-se e, segundo Mateus, adorando-o, reconhecendo que ele era o próprio Deus. Do que nós podemos extrair disso, irmãos? Qual a razão que esse leproso, então, pode estar disposto a quebrar a lei de Moisés e sofrer as sanções disso? Aquele homem cria que Jesus podia curá-lo. Jesus tinha o poder de transformar a sua vida. E aqui não se trata de uma mera cura, mas de uma purificação que começa no corpo, a limpeza da pele, mas que perpassa por questões que envolvem toda a vida do ser humano, emocionais, relacionais e espirituais. Quando um leproso era purificado, havia ali uma transformação na integridade da sua vida. O seu corpo era purificado, os seus relacionamentos eram restaurados, a sua dignidade era devolvida, e a possibilidade do culto a Deus tornava-se uma realidade na vida dele. Então, nós percebemos que aquele leproso havia ouvido falar de Jesus, e de forma desesperada ele vai até Jesus, e não apenas pede para ser curado, ele adora ao Senhor. Ele se prostra diante do Senhor, reconhecendo quem Jesus era. E na sequência, ele declara a sua fé. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Eu só não sei se o Senhor quer. Eu sei que o Senhor pode me purificar. Eu só não sei se o Senhor quer fazer isso, se essa é a sua vontade. Irmãos, com certeza, esta é uma profunda declaração de fé. Você crê que Deus pode fazer qualquer coisa e ao mesmo tempo se submeter à vontade soberana dele. Porque uma coisa é nós dissermos que Deus pode fazer tudo. Outra coisa é nos revoltarmos contra Deus quando Deus não faz o que nós pedimos. Esse leproso adora o Senhor, dizendo: eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor é Deus. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. Aquele homem, ele entende a respeito de quem era Jesus. E esta compreensão deste leproso aqui é aquilo que nós chamamos de preparação para eventos subsequentes. Os irmãos perceberão que na semana que vem entrará em voga, entrará na cena a questão de Jesus perdoar pecados.
O próximo milagre de Jesus contém explicitamente a remissão de pecados, o perdão de pecados. E aí, os religiosos vão dizer, opa, fazer milagres a gente está vendo, mas daí a perdoar pecados é muita petulância, porque só Deus pode perdoar pecados. Jesus faz o quê? Lembra aquele meme? Então ele vai lá, cura e perdoa pecados. Perceba, irmãos, que este evento é detalhado para preparar aquilo que seria exposto na sequência. Por isso Marcos faz questão de mencionar a atitude do leproso. No complemento, Mateus faz questão de dizer que ele estava adorando ao Senhor. E se um judeu adora, ele tem consciência na sua mente de que aquela pessoa, manifestação, é da parte de Deus. Muito bem, nós seguimos então com esta expressão que eu estou destacando aqui, e eu já anunciei aos irmãos. Diferentemente dos outros milagres, a lepra é tratada como purificação. Pode ser que ao ler esse texto você tenha em mente, é claro, pastor, purifica a pele, limpa a pele, tem esta conotação. Você está certo, tem mesmo. Porque é isso que se espera da cura de um leproso, de que a sua pele, e o termo lá de Levítico é uma pele sedosa, de que a sua pele fica bonita, fique sedosa, fique pura. No entanto, existem implicações teológicas que eu quero, na sequência, chamar a atenção dos irmãos. A lepra era tida como uma espécie de maldição, irmãos. Quem tem lepra era uma clara demonstração do que significa o pecado na vida do ser humano. Porque pense, o que o pecado causa? Em primeiro lugar, morte. A lepra era uma morte lenta, progressiva. O pecado causa separação do homem e Deus. A figura da religiosidade judaica, no contexto veterotestamentário, era templo, sinagoga. Eles eram impossibilitados disso. O pecado causa separação de membros. A lepra, membros no sentido de coparticipantes do corpo, do povo de Deus. A lepra provocava a separação destas pessoas. Então perceba que existem razões pelas quais nós podemos observar no texto bíblico, ao referir-se de lepra, e aqui na própria cerimônia de purificação da lepra, os irmãos perceberão como existe algo de transformação que o texto está nos ensinando. Mas vamos lá, vamos continuar, verso 40. Os irmãos estão percebendo que agora, para não correr o risco de colocar a referência errada de Lucas, eu estou pondo só o versículo, para não ser pego fazendo menção a texto errado aqui. Então vamos lá. Verso 41, nós temos a resposta de Jesus àquela adoração. O leproso, sem se acusar, chega, prostrado diante de Jesus, reconhecendo que Jesus é o poderoso Filho de Deus, que Jesus pode curá-lo, pode purificá-lo, e Jesus então responde àquela adoração profundamente compadecido. E o texto nos diz que ele estendeu a mão, tocou no leproso. Irmãos, olha que absurdo. Olha que absurdo. Imagina os religiosos vendo aquilo. O judeu vê, o mestre não está sabendo que ele é leproso. Nossa, e agora? Jesus acabara, segundo a lei cerimonial, de tornar-se impuro pelos próximos 7 dias. O que Jesus fez naquele momento, irmãos? Era o que poderia estar passando na mente da multidão, o que poderia estar passando na mente dos seus discípulos. Jesus, então, profundamente compadecido, tocou-lhe e disse: eu quero. Essa é a minha vontade. Eu vou te purificar. E ele dá uma ordem: fica limpo. Fica limpo. É interessante, irmãos, quando nós olhamos para a resposta humana de Jesus para os dilemas humanos, para as dores dos seres humanos. Nós temos falado que Jesus
é o poderoso Filho de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem ressaltada em Marcos. Mas Marcos não tem problemas em mostrar a humanidade de Jesus e como o Deus encarnado, ele se sensibiliza em empatia para com os sofrimentos humanos. O texto nos diz que Jesus ficou profundamente compadecido. É interessante, irmãos, que eu recorri aos originais aqui para saber o que era essa expressão. O termo grego aqui, traduzido por esta expressão, é na verdade uma expressão só. É uma palavra que remonta à ideia de entranhas. Sabe quando você... o que o autor bíblico quis dizer aqui é o seguinte: sabe quando você é comovido por alguma coisa e você tem aquele frio na barriga? Algumas pessoas têm um pouco mais do que um frio na barriga, né? Tem algumas reações intestinais, né, Fernando? Que acho que não é prudente a gente ficar falando dessas coisas aqui, né? Mas sabe aquela reação intestinal nas entranhas, que você muda, aquela cólica, aquela dor de barriga, aquele desespero? Eu não sei se você já parou para pensar como ansiosos sofrem muito disso. Como pessoas que estão tratando com algum tipo de problema emocional. Está ligado ali com a percepção da realidade, tem dificuldades ligadas à área gastrointestinal. Algumas pessoas sentem profundas dores que geram gastrites. Outras pessoas deixam com que essa gastrite progrida e vire uma úlcera. Outras têm problemas intestinais, diarreias constantes, inexplicáveis. E aqui o termo é exatamente esse. Jesus sentiu dentro de si uma compaixão tão grande, que é como se o autor dissesse, Jesus sentiu tipo um frio na barriga, ao ver a situação daquele homem. E sabe, irmãos, nós estamos tratando aqui da cura, que é na verdade uma purificação, de como a lepra representa ou pode nos mostrar com alguma clareza aquilo que o pecado faz na vida do ser humano. E é interessante que apenas Marcos menciona este termo. Apenas Marcos nos dá a entender que Jesus se compadeceu nas suas entranhas. Irmãos, o termo, literalmente falando, é esse. É esse. Se nós fôssemos literais aqui, nós teríamos que dizer que Jesus sentiu um frio na barriga. Ele se compadeceu e então tocou nele. Jesus sentiu fisicamente e emocionalmente algo de empatia com aquele homem. É interessante que Marcos, embora sempre declare Jesus como o poderoso Filho de Deus, ele é um dos que mais relata reações humanas de Jesus. É interessante como Marcos faz questão de destacar a empatia de Jesus para com os sofrimentos das pessoas. Isso nos ajuda, irmãos, a entender que Jesus é o Cordeiro de Deus. Existe algo de interessante nesse texto, que às vezes pode nos passar desapercebido aqui. Quando nós olhamos, eu vou antecipar até um slide aqui. Quando nós olhamos para o evento do batismo de Jesus, nós explicamos a razão pela qual Jesus batizou no batismo para a remissão de pecados sem nunca ter pecado. Ali, ele inicia o seu ministério messiânico num ato de substituição da nossa necessidade. Quando nós olhamos aqui, irmãos, nós percebemos Jesus sentindo as nossas próprias dores, interagindo em empatia com as nossas necessidades. Não pense que apenas Marcos faz relatos como esse. Eu separei alguns, se os irmãos quiserem anotar, que versam a respeito da simpatia de Jesus, a compaixão de Jesus, que é expressa em atitudes. Uma coisa é eu me compadecer de alguém e não fazer nada. Puxa vida, né? Teve enchente na Bahia. Eu posso fazer, mas não fiz nada. Outra coisa é eu me compadecer, é eu ter empatia com alguém e podendo fazer alguma coisa, fazer. Separei aqui algumas referências onde isso fica claro. Essa simpatia de Jesus para com o sofrimento das pessoas. E aí,
nós seguimos no texto. Aprendemos então o que significou essa profunda empatia de Jesus. Jesus se compadeceu dele. Mas aí, irmãos, nós ficamos com uma questão importante para analisar aqui. Jesus estendeu a mão e tocou aquele leproso. Como nós dissemos, existem leis levíticas muito duras com relação ao leproso, de como ele deveria ser tratado, de como um leproso deveria se portar, e Jesus desmonta tudo aquilo. E aí nós ficamos imaginando, mas Jesus parecia que queria afrontar mesmo. Por que ele fez isso? Por que Jesus tocou? Ele poderia apenas ter falado com o leproso. Jesus poderia ter pensado que aquele leproso seria curado, mas Jesus fez questão de tocar no leproso, irmãos. E aí, talvez, assim como eu, você possa se perguntar: por quê? Por quê? Qual a razão para Jesus ter esta atitude que escandalizou as pessoas naquele contexto? A primeira delas, demonstrar a sua compaixão e simpatia. Aqui o termo talvez fosse empatia mesmo. Imagine, irmãos, a carência de um leproso. Alguém de quem as pessoas corriam, viravam o rosto. Alguém de quem as pessoas não queriam ouvir falar. Qualquer semelhança com Isaías 53 não é mera coincidência. Lembre que Jesus, no seu batismo, ele começa o seu ministério messiânico nos substituindo. Isaías 53 faz menção do servo sofredor como alguém de quem nós não fizemos caso, de quem não foi cogitado para estar perto. E Jesus então se aproxima deste, e Jesus toca-lhe, demonstrando compaixão, empatia, como alguém que sente alguma coisa verdadeira de dentro para fora com relação àquele sofrimento. Mas isso ainda não explica a questão teológica. Irmãos, Jesus queria demonstrar que ele estava acima da lei de Moisés. Jesus não estava revogando lei alguma. Esse vai ser o debate da semana que vem. Jesus curou no sábado. Mas Jesus, ele é, conforme Calbart assevera, totalmente outro. Ele está fora da régua. Nós só podemos comparar iguais. Nós não podemos nos comparar com Deus. Nós não podemos balizar Deus na nossa medida. É por isso que o autor de Hebreus faz menção de Jesus ser rei, profeta e sacerdote, como sendo um profeta, um sacerdote, melhor dizendo, da ordem de Melquisedeque. Existe aqui o fator Melquisedeque dentro da teologia. Melquisedeque é citado 3 vezes apenas em todo o texto sagrado. Lá em Gênesis, ele é citado no Salmo e é citado em Hebreus. Quem era Melquisedeque? O que Melquisedeque fazia? Essa pode ser uma questão para quando nós estivermos estudando Hebreus. Faremos isso. Mas a ideia, irmãos, é que Abraão teve um litígio, estou parafraseando Gênesis, teve um litígio ali com 10 reis, e ele então venceu aqueles 10 reis. E Abraão então, ele ofereceu o dízimo a Melquisedeque, sacerdote da cidade de paz, homem temente a Deus, uma menção, uma tipificação de Cristo. E o que existe de interessante no fator Melquisedeque é que, em primeiro lugar, o dízimo, Melquisedeque foi reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo antes que houvesse a ordem levítica, 400 anos antes da ordem levítica. Moisés, ali a interação é com Abraão. As tribos veio depois da 3ª descendência, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó veio Levi, e de Levi, os levitas, os sacerdotes, a ordem sacerdotal. Então, Melquisedeque se apresenta como um sacerdote fora da cronologia, fora dos padrões do sacerdócio levítico. E aí, a interpretação e a leitura do autor de Hebreus é que Jesus é o sacerdote superior segundo a ordem de Melquisedeque.
Jesus não é sacerdote como qualquer um dos sacerdotes levíticos, porque eles eram impuros, Jesus está acima deles. Porque eles eram temporais, Jesus é eterno. Porque eles eram imperfeitos, Jesus é perfeito. Então existe um quê de vinculação deste fator Melquisedeque que coloca Jesus acima da própria lei instituída por ele mesmo, por Deus. Antes que houvesse lei, Abraão, e aí a gente aprende a respeito do princípio do dízimo, não como obrigação levítica, mas como princípio de adoração. Uma outra matéria para a gente estudar também mais adiante. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando Jesus toca naquele leproso, ele não está desafiando os judeus ortodoxos com relação à lei de Moisés, mas ele estava antecipando que ele não pode ser medido segundo os parâmetros legais da lei humana, porque ele está acima destas coisas, porque ele é o poderoso Filho de Deus, porque ele não apenas perdoa, mas também purifica e perdoa pecados. Nós veremos isso na semana que vem. Por fim, nós percebemos aqui o ato substitutivo de Jesus. Por gentileza, Marcos 1, 9 a 11. Alguém leia para mim, por gentileza, texto esse que nós já citamos. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Irmãos, perceba aqui, eu já expliquei este texto. Jesus então ele começa a nos substituir ali. Jesus não tinha obrigação nenhuma de confessar pecado, ele não fez isso. Jesus não tinha pecados para ser batizado, mas naquele momento ele está nos substituindo. Perceba que o ato de Jesus tocar no impuro faz dele o quê? Cerimonialmente falando? Impuro. A palavra de Deus nos diz, e a cruz era uma maldição, a palavra de Deus nos diz que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Então, naquela interação, ou nesta interação de Jesus com este leproso, nós percebemos, então, mais uma clara demonstração de Cristo como sendo alguém que nos substitui. Perceba, cerimonialmente falando, o leproso ficou puro. E aquele que é totalmente puro ficou impuro. Sabe o que é isso? Declaração de justiça por imputação. Aquele ato de Jesus curou, aquela intervenção de Jesus curou o leproso, aquele que era amaldiçoado, aquele que estava afastado de relacionamentos civis, sociais, religiosos, ao tempo que tornou impuro aquele que era puro. Qualquer semelhança com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não é mera coincidência. Existe um quê de substituição de Jesus ali, e ele estava se anunciando, se revelando gradativamente. Na sequência, nós percebemos então que acontece um milagre. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e o homem ficou limpo. Existe algo de interessante quando nós olhamos lá em Levítico, que para que uma pessoa fosse declarada limpa, depois você lê lá com calma, Levítico 13, especificamente 13, a pessoa, ela 13, 14, melhor dizendo, 14, ela está com lepra. Para ela ser declarada limpa, existia todo um processo cerimonial ali, e era, por natureza, algo demorado. Você chega para o sacerdote, que era quem fazia esse exame, e diz para ele: Senhor sacerdote, eu estou limpo, eu não tenho mais lepra não. Ele então fazia um primeiro diagnóstico das úlceras, dos problemas ali, e dava um primeiro diagnóstico. Essa pessoa era apartada por 7 dias, e depois, em se confirmando isso, havia um ritual. Isso, irmãos, havia um ritual cerimonial de purificação.
Então perceba que a lepra não está vinculada apenas com a enfermidade física, mas com algo ligado a sacrifício. É isso mesmo. No texto legal, e aqui eu estou me referindo a Levíticos, a declaração de purificação era algo demorado por causa da natureza da enfermidade, do contágio. Não dá para simplesmente olhar e falar, não, você está bom, entra. Não, pode ser que tenha resquício aí, sei lá, em algum lugar que eu não vi. É colocado em quarentena e depois a pessoa é declarada pura. Com Jesus isso é diferente. O texto nos diz que imediatamente, não foi paulatinamente, não foi ascendentemente, mas foi imediatamente, aquele homem tornou-se puro. Jesus, irmãos, era, naquele contexto, assim como é para nós, ao mesmo tempo, o homem que se compadece das nossas lutas e o Deus que tem poder sobre elas. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada em partes, como um sinal de incompletude. Deus realiza a sua obra por completo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação. Então nós percebemos aqui a disposição da Trindade na obra salvífica. Um só Deus, que se revela a nós no ato salvífico, em amar e planejar, em se sacrificar e em aplicar a sua graça. De Deus é tanto o querer quanto o realizar. Portanto, irmãos, se existe falha em nós, nos nossos procedimentos, se existe inconstância nas nossas vidas, inobservância de determinados aspectos que nos tornam falhos em determinadas áreas da nossa vida, o mesmo não se aplica a Deus. Não existe alguém mais ou menos liberto. Não existe alguém mais ou menos curado. A gente vê muito isso, né? Em determinados programas de televisão, onde uma suposta cura é feita por imposição. Já reparou isso? O leproso chega, se queres, o Senhor pode me curar. Hoje o que a gente vê na televisão é, eu determino, Senhor. Ou então eu não aceito essa enfermidade. E aí existe curas estranhas ali acontecendo, mais ou menos cura, mais ou menos libertação. Às vezes o texto não é muito bem ensaiado e existe uma exposição pública daquele teatro todo. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos levados a refletir a respeito da completude da obra de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, você foi salvo por Jesus? Sim ou não? Responde aí para você. Sim. Então isso é completo. Se você foi lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro, isso inclui toda a sua vida, todos os seus pecados. Se você foi transformado pela ação do Espírito Santo, isso significa necessariamente nova vida, novo nascimento, um recomeço. E por isso nós precisamos pensar a respeito do nosso relacionamento com Deus. Sigamos. E aí Jesus responde. Agora Jesus fala com aquele leproso. Ele falou assim, eu quero que você seja salvo. E Jesus faz uma advertência para ele. Jesus diz o seguinte, olha, não digas nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Lembra que eu disse que Jesus não revoga a lei? Jesus não está revogando a lei quando ele tocou no leproso. Era uma demonstração de estar acima da lei. Qual que é a prova disso? Eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. E aí, Jesus faz o quê com aquele leproso? Ele já estava curado. Jesus diz então, vai, seja feliz? Não. Eu quero que isso seja verificado, autenticado, conforme a lei de Moisés. E aí, irmãos, coloquei aqui na sequência. Jesus queria conferir autenticidade àquela cura, fazendo com que aquele mover ali
fosse algo declarado pelo sacerdote. Então aquele leproso, a gente não sabe se ele fez isso, né? Mas ele teria que juntar sua mucuta ali, ir lá em Jerusalém, eles não estavam no contexto da Galileia, se apresentar ao sacerdote e dizer, estou limpo, todo aquele cerimônia lá, 7 dias vai, verifica, depois 7 dias de quarentena, depois. A lei de Moisés prescrevia, dizia que aquele curado, purificado, devia levar duas aves, possivelmente pombas, não sei, mas possivelmente pombas, pela tradição, possivelmente pombas. E aí o que ia acontecer? Uma pomba ia ser sacrificada em água corrente, ia aspergir aquele sangue no caboclo 7 vezes, e depois, perto do povo, eu estou tratando o animal como pomba porque a maioria dos teólogos estudiosos acreditam ser uma pomba, mas é uma ave. E a outra ave seria solta na presença de toda a multidão, numa clara demonstração do poder de Deus e da ação de Deus para a purificação. Isso está descrito lá em Levítico 14, do 1 ao 8, quando um leproso era purificado. Ritual religioso na cura física? Por que será? Existe algo de teológico. A impureza que se manifesta na separação, na privação, o sacrifício e o derramar de sangue, que significa remissão, para que pudesse haver purificação. Irmãos, o que está acontecendo ali em Levítico, naquele sacrifício? Uma clara demonstração de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que um impuro seja declarado puro, é necessário derramar de sangue em sacrifício. Isso nos antecipa aquilo que Jesus faria, não para determinados aspectos da nossa vida, mas para todo o nosso ser, redimindo a nossa alma, o nosso corpo, a nossa existência, da impureza que, se não fora pelo derramamento de sangue, de um sacrifício perfeito, não pode ser removido. Então, quando nós olhamos para este relato da cura de um leproso, nós percebemos aqui, irmãos, Jesus pregando o próprio Evangelho, anunciando-se a si mesmo como o poderoso Filho de Deus, alguém que não pode ser medido pela régua humana, pela lei que Ele mesmo deu, mas está nos mostrando como Deus opera a purificação daqueles que Ele quer salvar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ele disse, eu quero. A gente não sabe se esse leproso foi lá para Jerusalém. A gente sabe que ele desobedeceu. O que Jesus disse para ele? Foi severo. Baixa a bola aí, fica suave, não conta para ninguém não. Jesus não estava interessado em interesseiros, em milagreiros, em pessoas que estavam querendo apenas ter de Jesus as consequências do Evangelho, aquilo que Jesus podia fazer pela vida temporal deles. Jesus queria anunciar a mensagem de salvação do pecador, e para isso Ele curava pecados, Ele curava enfermidades. E aí, irmãos, esse leproso curado aqui é um pouco de cada um de nós. Fica doente, mas vira crente, que é uma coisa. Acorda de manhã para orar, e aí a dor está tremenda, a hora deitado mesmo, fala, Senhor, eu creio no Senhor, e pede oração para os irmãos, manda mensagem para Dona Eleni, Grupo Goma, move o ministério de intercessão da igreja, ora por mim. Daqui a pouco a gente vai orar, inclusive, por um pedido que me chegou antes da escola dominical. A gente vira mais crente, irmãos, porque a gente é despertado pelo nosso senso de finitude, de necessidade de Deus. A gente passa por crise financeira, Senhor, abre portas do emprego, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Mas depois que a gente é abençoado, a gente se acha autossuficiente. Se emprego, o emprego se torna mais importante. Se saúde física, não mais dependentes de Deus. Eu não sei com você, irmãos, comigo acontece isso.
Eu preciso me vigiar todo dia, para que todo dia, a despeito da situação do meu dia, eu reconheça que eu preciso de Deus. Porque se eu deixar por minha conta, eu vou me prostrar em adoração só quando a porca estiver torcendo o rabo, uma linguagem bem mineira. E esse leproso fez isso. Tô doente, curvou e adorou. Ficou curado, nem se lembrou daquilo que Jesus deu para ele enquanto ordem. E aí, irmãos, nós podemos fazer algumas aplicações com as quais, a título de conclusão, eu gostaria de encerrar nossa exposição de hoje. Primeira delas, a autoridade de Jesus sobre enfermidades e sobre o perdão de pecados. Como eu disse, esse texto está antecipando, preparando aquilo que se tornará notório e explícito na próxima cura narrada por Jesus aqui no Evangelho de Marcos. Então, esta interação de Jesus antecipa um pouco a respeito do poder de Jesus, não apenas para curar enfermidades, bem como para perdoar pecados. Segundo lugar, ponto importante, nós aprendemos a respeito da compaixão de Jesus a respeito do sofrimento humano. Sim, irmãos, o nosso Deus é ao mesmo tempo, e isso difere de qualquer outra pseudo-divindade, ele é ao mesmo tempo todo-poderoso. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Existe e passou a existir. Mas ele é também um Deus pessoal. Um Deus que se relaciona. Um Deus que tem compaixão. Um Deus que tem empatia para com os sofrimentos humanos. Nós veremos ao longo da exposição de Marcos, como Marcos deixa claro isso, né? As emoções de Jesus nas suas interações com o sofrimento daquelas pessoas que estavam à sua volta. Então, quando você estiver passando por momentos de dificuldade, houver sofrimento, quando você estiver se sentindo assim, lembre-se de que o nosso Deus, ele entende o seu sofrimento, ele conhece as suas dores e ele tem compaixão de você. Nós aprendemos também que a desobediência traz consigo consequências. A gente não sabe qual foi o desdobramento da vida do leproso. Mas Jesus pediu para ele, não espalha não, porque Jesus queria entrar na cidade, Jesus queria poder anunciar o Evangelho, e a desobediência daquele leproso fez com que Jesus ficasse à margem. O texto nos diz, verso 45, tendo ele saído, entrou aqui propalar é o mesmo que pregar, anunciar, dizer, Senhor, gente, pessoal, aquele Jesus lá me curou, ele me transformou. Então ele saiu dando testemunho, à torta e à direita, e a divulgar, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então, por causa desta desobediência, o ministério de Jesus naquele momento acabou sendo na periferia. Então quer dizer que a vontade humana se sobrepôs ao decreto divino? Não. Mas o relato nos dá conta de que os nossos pecados, a nossa desobediência traz consigo consequências. Todas elas. Todas elas. Então existe um preço, uma consequência para aquilo que nós fazemos que contrariam a vontade de Deus. Eu quero encerrar lendo o texto de 1 João, capítulo 1, versos 7 a 9. E com esse texto nós encerramos a aula de hoje. Jesus, teu filho, de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o mal. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Meu querido irmão, que Deus nos conceda a graça de sermos gratos a Deus por este milagre de purificação que Deus realizou em nossas vidas por ocasião de ter Cristo morrido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados.
Assim como a vida do leproso foi completamente transformada em todas as áreas da sua vida, o sacrifício de Jesus mudou completamente a nossa vida. E por isso nós adoramos ao nosso Senhor.